Uma das práticas do dia a dia de um professor diante da sala de aula virtual, de um curso aqui no Moodle, é o cadastro de novos estudantes, né? A inscrição de usuários aqui no curso. Para fazer isso é muito simples. Você precisa acessar o menu Participantes e aqui, como eu estou cadastrado nessa sala com papel de professor, olha só, professor, eu posso clicar nesse botão Inscrever usuários. Se eu estivesse acessando essa sala como moderador, tutor ou como estudante, esse botão não apareceria. Ele está aparecendo porque eu sou professor. Então, clico aqui no botão Inscrever usuários. O que aparece aqui para mim é o método de inscrição manual, ou seja, aquele método em que o professor insere manualmente os estudantes um a um. Então, como é que eu faço para inserir algum estudante aqui na sala? No botão Inscrever usuários, eu vou digitar o nome ou parte do nome do usuário que eu quero. Né? Nesse caso aqui, eu tenho 3 usuários cadastrados nessa base de teste. Né? Então, eu vou digitar aqui estudante 1. Olha só. Vamos ver. Estudante FG1, no caso. Né? Quero adicionar esse usuário. Esses 3 usuários que apareceram aqui no campo de busca, eles estão cadastrados na base de dados do Moodle. Você só consegue inserir usuários na sala virtual se ele já existir na base de dados do Moodle. E existem basicamente 2 formas de fazer isso. O cadastro manual do próprio estudante, né, quando o ambiente virtual Moodle está configurado para isso, né, para o autocadastro. E também o cadastro pelo administrador do Moodle. Então, você só vai conseguir inserir usuários na sua sala virtual se esse usuário já existir na base de dados do Moodle. Bem, então isso tem que ficar muito claro. Então vamos adicionar esse estudante 1 aqui no contexto da sala. Qual papel eu quero atribuir para ele? Nesse caso aqui o papel de estudante, mas eu poderia também atribuir o papel de moderador. Por quê? Porque eu estou cadastrado, né? Estou acessando a sala virtual com o papel de professor. E o papel de professor, por padrão no Moodle, pode atribuir a usuários esses 2 papéis, estudante ou moderador. Nesse caso aqui eu quero o papel de estudante. Se eu quisesse adicionar mais configurações, eu clicaria nesse botão aqui, mostrar mais, tá vendo? E aqui aparece algumas coisas para a gente. Para restaurar notas antigas, se esse usuário já tivesse acesso, por exemplo, a essa sala e tenha sido excluído por algum motivo, você poderia selecionar essa opção. Você pode selecionar também a opção de qual data essa inscrição vai passar a valer. Nesse caso aqui, a gente quer que seja imediato, então a gente não precisa mexer com isso. E o período da validade de inscrição e o término da inscrição. A gente não quer configurar nenhuma dessas opções. Então, em 99% dos casos, você não vai precisar acionar nenhuma dessas configurações aqui que estão aparecendo para vocês. Até por isso, essas configurações vêm escondidas aqui. Você não precisa mexer nelas na maioria dos casos, mas você já sabe que elas existem agora. Então, finalizo, inscrever usuário. Vamos adicionar mais um, olha só. Inscrever usuários, estudante número 2. Aqui, nesse caso, aparece para mim só esses usuários aqui, porque só tem 4 ou 5 usuários na base de dados do Moodle. Isso não vai acontecer para você. Geralmente você está numa instituição de ensino, numa universidade, numa escola, tem centenas, se não milhares de usuários. Então é sempre bom você buscar esse usuário aqui no campo de busca. Então vamos lá. Estudante FG2. Seleciono, ele já vem selecionado aqui para mim quando eu clico. Qual o tipo de papel? Estudante, que é o papel padrão. Então, inscrever usuário. Olha só, esse é o método de inscrição manual em que o professor, né, sabendo o nome do estudante, ou sabendo o número de matrícula, ou sabendo o CPF, ele consegue, por meio desse botão inscrever usuários, entrar com o nome do usuário ou com algum dado desse usuário, que já exista na base de dados do Moodle, e consegue atribuir acesso a ele, a esse curso, a esse contexto desta sala virtual. Tudo bem, então? Esse é o método de inscrição manual aqui no ambiente virtual. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.